Você já foi julgado pela sua aparência antes mesmo de abrir a boca? Essa é a história de um homem que, por trás de um visual simples, escondia uma trajetória de sucesso que poucos poderiam imaginar. Ele chegou ao aeroporto com um bilhete de primeira classe nas mãos, pronto para embarcar em mais uma viagem de negócios. Mas, para os olhos preconceituosos ao seu redor, ele não parecia pertencer àquele lugar. Mal sabiam eles que estavam prestes a provocar a pior decisão corporativa de suas vidas, e bastou uma ligação para tudo mudar. A movimentação era intensa naquele início de manhã. Malas rolavam pelo chão, anúncios de embarque ecoavam ao fundo, e os rostos apressados se cruzavam sem trocar palavras. No meio daquela rotina apressada, caminhava Marcelo Santana, 42 anos, vestindo um terno discreto, sapatos limpos, mas sem ostentação. Em uma das mãos, carregava uma pasta de couro marcada pelo tempo. Na outra, um bilhete impresso. Primeira classe. Ele seguia, com passos firmes até a fila reservada para passageiros premium, quando percebeu um olhar atravessado vindo de uma atendente logo à frente. Ela o observou por alguns segundos com um semblante confuso, quase incomodado. Assim que Marcelo se aproximou, ela franziu a testa levemente e disse com um sorriso sem simpatia: "Senhor, a fila da classe econômica é do outro lado." Marcelo manteve a calma. Estendeu o bilhete com gentileza e respondeu: "Eu sei, mas esse é o meu lugar." A atendente pegou o papel com hesitação, conferiu os dados e, ao constatar que era mesmo um bilhete de primeira classe, tentou disfarçar o embaraço. "Ah, entendi. Desculpe. É que... Bom, a gente se confunde às vezes." "Confunde com o quê?" pensou Marcelo, mas preferiu não responder. Respirou fundo e seguiu adiante. Enquanto aguardava, sentiu os olhares curiosos e até julgadores de outros passageiros. Alguns sussurravam discretamente, outros apenas encaravam com aquele típico olhar de dúvida. O que esse cara está fazendo aqui? Mas Marcelo sabia exatamente o que estava fazendo ali, e sabia também que aquela seria a última vez que alguém o subestimaria daquele jeito. Marcelo ainda estava na fila, esperando o momento de fazer o check-in, quando ouviu uma voz atrás de si. "Moço, acho que o senhor se enganou de fila, viu? Essa aqui é só para primeira classe." A frase veio carregada de arrogância, dita por um homem branco, engravatado com ar de executivo, provavelmente gerente de alguma empresa qualquer, daqueles que se acostumaram a medir os outros pela roupa e pela cor da pele. Marcelo se virou com calma, sorriu levemente, sem ironia, e respondeu: "Estou no lugar certo." "Obrigado pela preocupação." Mas o homem insistiu: "Olha, eu só estou tentando ajudar. Não quero te ver constrangido quando te mandarem voltar para a fila certa, entendeu?" Marcelo apenas ergueu o bilhete novamente, mostrando o selo dourado no canto superior. Primeira classe, sem sombra de dúvida. O homem fechou a cara, murmurou algo e desviou o olhar. A atendente observava tudo, desconfortável, mas não fazia nada. Na verdade, parecia torcer para que ele estivesse mesmo errado. Quando finalmente foi chamado para o balcão, Marcelo caminhou com elegância, mas o ambiente ao redor parecia pesar mais a cada passo. Ele sentia os olhares nas costas, os cochichos abafados e aquela sensação amarga que todo negro bem-sucedido no Brasil conhece. A de que precisa provar que pertence a cada espaço que conquista. Ao entregar o documento, a atendente o examinou com atenção exagerada. Conferiu nome, número de voo, horário. Depois digitou algo no computador, como se estivesse procurando um erro que não existia. "O senhor pode me mostrar um documento com foto, por favor?" Ele já tinha entregue o RG, mas ela queria mais. "Carteira de motorista serve?" perguntou, mantendo a educação. "Pode ser", disse ela, pegando e analisando por longos segundos. Atrás, a fila crescia e os olhares se tornavam impacientes. Marcelo continuava firme, mas dentro dele algo começava a se remexer. Não era raiva, era um tipo de indignação silenciosa.
Aquela que, quando acumulada, se transforma em decisão. Depois de mais uma análise exagerada, a funcionária carimbou a passagem e disse: "Pronto, senhor. Seu embarque é pelo portão 7. Mas não houve bom dia, nem boa viagem. Apenas um olhar seco, carregado de julgamento. Marcelo agradeceu mesmo assim, pegou o cartão de embarque e seguiu em direção à sala VIP. Mas o pior ainda estava por vir. Marcelo se dirigiu à sala VIP com passos firmes. Ao se aproximar da entrada, foi novamente barrado. Desta vez por um segurança alto, de braços cruzados e olhar desconfiado. "Com licença, senhor. Essa área é exclusiva para clientes da primeira classe." Marcelo já estava cansado. Pela terceira vez no mesmo dia, precisava justificar o que já estava claramente estampado em seu bilhete. Ainda assim, manteve a educação. "Sim, eu sou um deles. Está aqui meu cartão de embarque." O segurança nem olhou direito. Fez um gesto chamando alguém pelo rádio. Em poucos segundos, surgiu uma mulher de blazer azul com um crachá pendurado no pescoço. O tom autoritário na voz dela já deixava claro que não vinha resolver nada com gentileza. "O senhor poderia me acompanhar até ali, por favor?" Marcelo respirou fundo, colocou o bilhete de volta no bolso e respondeu: E qual motivo?" "Só um procedimento de rotina. O senhor não está no sistema como cliente frequente. Precisamos confirmar os dados da compra." A essa altura, o constrangimento já era público. Várias pessoas que estavam sentadas ao redor começaram a prestar atenção. Um homem com fones de ouvido tirou um deles para escutar melhor. Uma moça pegou o celular discretamente e começou a filmar. "A senhora está me retirando da sala VIP por eu não ser cliente frequente?" questionou Marcelo, agora em tom firme. "Não é isso, senhor. São apenas verificações de segurança. Nada pessoal." "Claro que é pessoal", pensou Marcelo, porque ninguém mais ali estava sendo parado, muito menos interrogado daquele jeito. "Eu sou um passageiro pagante, com direito ao acesso. Não vou sair daqui até embarcar." Foi nesse momento que o gerente do aeroporto apareceu, um homem grisalho, com terno bem passado e expressão de superioridade, como quem já chega convencido de quem está certo e quem está errado. "Qual é o problema aqui?" perguntou ele, encarando Marcelo como se fosse um intruso. A funcionária respondeu em voz baixa, mas Marcelo escutou claramente as palavras. "Ele diz que é da primeira classe, mas..." O gerente nem esperou a explicação completa. Senhor, vou pedir que não insista. Este espaço é restrito e não toleramos situações de desrespeito. Se o senhor continuar insistindo, terei que chamar a segurança do aeroporto." Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não por medo, mas para conter o que estava borbulhando dentro dele. Era mais do que raiva. Era um acúmulo de anos de olhares, de portas fechadas, de gente que o via como um intruso onde ele sempre teve direito de estar. Ele olhou nos olhos do gerente e com calma disse: "Tem certeza de que quer seguir por esse caminho?" O gerente sorriu com aquele ar debochado de quem pensa estar no controle. "Absoluta." Marcelo então tirou o celular do bolso e discou um número. Foi a última vez que aquele gerente teve um sorriso no rosto. Com o celular ainda na mão, Marcelo respirou fundo. Ele hesitou por um segundo antes de pressionar o botão de chamada. No fundo, ele ainda acreditava, ou queria acreditar, que poderia resolver tudo ali, com respeito e diálogo. Afinal, esse sempre foi o caminho que ele escolheu seguir. Um caminho que exigia o triplo de paciência de quem era julgado antes, mesmo de ser ouvido. Ele abaixou o telefone e olhou para o gerente, que agora cruzava os braços como se dissesse: "Vai tentar o quê agora? Olha, eu não vim aqui causar problema. Eu só quero embarcar no voo que comprei. Tenho negócios importantes a tratar ainda hoje, e esse tipo de situação não é novidade para mim, mas não deveria ser normal, nem justo." O gerente esboçou um riso sarcástico. "Negócios, né? Que tipo de negócios exatamente?" disse com um tom de ironia. "Porque normalmente os empresários que viajam na primeira classe são clientes fidelizados, e o senhor, bom,
O senhor não parece. Marcelo franziu levemente a testa, mas manteve o olhar fixo. O público ao redor já estava claramente dividido. Alguns fingiam não ouvir, outros observavam em silêncio absoluto. Um homem mais velho balançava a cabeça em sinal de reprovação ao gerente, mas não dizia uma palavra. Você está me perguntando se eu sou rico o suficiente para estar aqui? Perguntou Marcelo, ainda calmo. Ou se sou o tipo certo de empresário para andar ao lado dos seus passageiros de terno e sobrenome europeu? Eu estou dizendo que o senhor não está colaborando com os procedimentos. Só isso. O gerente mantinha o tom. Arrogante, mas agora havia um leve desconforto em sua voz. A postura de Marcelo o desconcertava. Não havia gritos nem ameaças. Apenas firmeza. E isso era mais perigoso do que qualquer escândalo. Marcelo então tirou do bolso um cartão simples, com apenas um nome impresso em letras pretas e uma logomarca discreta. Entregou ao gerente. O homem pegou e leu em silêncio. Seus olhos se estreitaram. A testa franzida agora não era mais de julgamento, era de preocupação. Isso é... O seu nome está aqui? E esse é... Sim, interrompeu Marcelo. Sou um dos sócios fundadores da holding que está finalizando a aquisição da companhia aérea com a qual você trabalha. E você acabou de desrespeitar um dos seus futuros chefes, publicamente, com testemunhas. O gerente engoliu em seco. A cor sumiu do seu rosto. Marcelo então olhou para o telefone novamente e disse em voz baixa: Acho que agora é hora de fazer a ligação. E então ele discou. O silêncio era quase absoluto ali na sala VIP. Os olhos estavam todos voltados para aquele homem negro, de fala mansa e olhar firme, que agora levava o celular ao ouvido. O gerente, imóvel, ainda segurava o cartão de visita entre os dedos, como se ele tivesse virado uma arma invisível, capaz de desmoronar seu pequeno castelo de autoridade. Boa tarde. É o Gustavo? Disse Marcelo com voz tranquila. Do outro lado da linha, a resposta veio imediata. Marcelo, que bom ouvir sua voz. Estou na sala de reunião com o pessoal da diretoria, inclusive com o presidente da companhia. Precisamos de você aqui mais tarde. Está tudo certo para o embarque? Marcelo lançou um breve olhar para o gerente, que começava a suar discretamente na testa. Quase. Tive um pequeno incidente aqui no aeroporto. Acho que seria bom vocês saberem. Um funcionário seu, aliás, um gerente, acabou de tentar me impedir de embarcar. Questionou meu bilhete, pediu mais documentos do que o necessário e, sutilmente, me deixou claro que eu não parecia ser da primeira classe. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. E então, como é o nome dele? Marcelo virou-se para o gerente. Desculpe, qual é mesmo o seu nome completo? Perguntou em tom formal. O gerente hesitou. Sabia que, a partir daquele momento, sua vida profissional estava em xeque. Alberto Sampaio. Marcelo repetiu o nome com calma, para quem estava do outro lado da linha, e completou. Também houve uma funcionária envolvida e um segurança. Eu não quero causar escândalo, você me conhece, mas acho que isso precisa ser resolvido. Eu já estou a caminho do portão de embarque. Só achei que vocês deveriam saber disso antes da reunião. Fica tranquilo, Marcelo. A gente vai cuidar disso. E obrigado por avisar. Marcelo desligou. Ele não gritou, não ameaçou, não exigiu nada. Apenas relatou os fatos, mas o estrago já estava feito. O gerente tentou se recompor. Senhor Marcelo, talvez tenha havido um mal-entendido. Eu não imaginei que... Você não imaginou nada, cortou Marcelo, olhando nos olhos dele. E esse é exatamente o problema. Sem dizer mais uma palavra, Marcelo virou as costas e caminhou em direção ao portão de embarque. Agora com a cabeça erguida e o silêncio respeitoso daqueles que poucos minutos antes o olhavam com desconfiança. Marcelo já estava a alguns metros de distância quando ouviu um leve toque de celular atrás de si. Era discreto, mas num ambiente tenso como aquele, soou como um trovão. O gerente, ainda de pé, olhou para o visor do celular e congelou.
O número era interno, da sede da companhia. O setor corporativo. Ele atendeu com hesitação. Alberto falando. Do outro lado da linha, a voz era firme e sem rodeios. Você acaba de protagonizar uma situação que está sendo analisada pela diretoria inteira. Temos imagens, temos relatos e, principalmente, sabemos de quem se trata o passageiro que você tentou impedir de embarcar. Alberto tentou argumentar, mas a voz o interrompeu. Não queremos ouvir desculpas. O que você fez foi inaceitável. E antes que isso se torne em público, porque já temos vídeos circulando entre passageiros, queremos que você se afaste imediatamente das suas funções. Uma equipe de RH está a caminho para conversar com você. A ligação foi encerrada sem mais palavras. O rosto do gerente mudou completamente. A prepotência que vestia como armadura agora escorria junto ao suor em sua testa. Ele olhou ao redor e, pela primeira vez, parecia realmente enxergar os olhares em volta. Mas agora eles não eram de aprovação, nem de curiosidade. Eram de julgamento, de repulsa. A funcionária que o havia apoiado na abordagem também estava ali, imóvel. Seus olhos buscavam o chão, tentando se esconder da situação que ajudou a construir. O segurança, antes rígido e confiante, agora estava encostado na parede, com o rádio na mão, sem saber se devia falar ou se calar. Enquanto isso, Marcelo seguia rumo ao portão, sem olhar para trás. Mas cada passo dele ecoava como um lembrete de tudo que aquela empresa ainda precisava aprender. No Mint, saguão, um passageiro que havia testemunhado tudo virou-se para outro e disse: Cara, esse homem é o dono da empresa agora? Eu vi ele na TV outro dia, acho. Não é possível. E a gente vendo ele ser tratado como se fosse um qualquer. Tem que ver o que vai acontecer com essa companhia depois disso. Tô até com vergonha de voar com eles. A história começava a se espalhar, e os muros do preconceito começavam a rachar, de dentro para fora. Enquanto caminhava em direção ao portão de embarque, Marcelo sentia que pela primeira vez em muito tempo não carregava peso algum nas costas. A humilhação que sofrera minutos antes parecia distante, como um eco apagado. Agora, o ambiente ao seu redor estava diferente. Havia olhares, sim, mas não mais de dúvida. Eram olhares de surpresa, de admiração, de choque. No fundo do saguão, duas funcionárias cochichavam atrás do balcão da companhia aérea com expressões de pânico. Você viu quem é ele? Murmurou uma. Claro que vi. Ele estava na capa daquela revista de negócios semana passada. É o Marcelo Santana, o empresário da Gente Tech. A empresa que está comprando a nossa companhia? Exatamente. A notícia se espalhava como fogo em mato seco. Passageiros pegavam o celular e buscavam o nome no Google. Bastava digitar Marcelo Santana e já apareciam os títulos. Ex-entregador cria startup bilionária de tecnologia e revoluciona o mercado. Homem, negro se torna sócio majoritário de holding internacional. A nova cara do poder empresarial no Brasil. Alguns funcionários da companhia aérea já estavam visivelmente desconfortáveis. Outros, incrédulos. A funcionária da recepção, que antes havia tratado Marcelo com desconfiança, agora olhava fixamente para a tela do computador. Seu rosto ficava vermelho, depois pálido, como se fosse sumir dentro do uniforme. Ela sabia. Tinha sido cúmplice da humilhação. E agora era tarde demais para fingir que nada aconteceu. Enquanto isso, o gerente, ainda de pé próximo à sala VIP, era abordado por dois homens de terno. Um deles se apresentou. Alberto Sampaio, somos do setor jurídico e de compliance da holding que acaba de assumir o controle da companhia. Precisamos que o senhor nos acompanhe. Agora. Alberto não disse nada, apenas abaixou os olhos e seguiu os dois homens. A arrogância com que havia tratado Marcelo se despedia dele em silêncio, como um funcionário dispensado sem carta de recomendação. Ao lado do portão de embarque, um passageiro se aproximou de Marcelo. Me desculpe incomodar,
Mas o senhor é mesmo aquele Marcelo Santana da Gentitec? Marcelo sorriu com discrição e apenas respondeu: Sou sim. O homem apertou sua mão com respeito. Parabéns, não por ser rico ou importante, mas por ter mantido a classe diante de tanta ignorância. Marcelo agradeceu com um leve aceno de cabeça. Naquele momento, ele não precisava provar mais nada a ninguém. A verdade tinha feito o trabalho por ele. Pouco depois do embarque ser autorizado, Marcelo já estava sentado confortavelmente em sua poltrona na primeira classe. O comissário de bordo o cumprimentou com gentileza, mas com um ar de nervosismo evidente. Todos já sabiam quem ele era. A bordo, o clima era outro. O respeito havia se instalado de forma silenciosa, sem que Marcelo precisasse exigir nada. Enquanto isso, do lado de fora da aeronave, uma cena se desenrolava nos bastidores. O gerente, Alberto Sampaio, havia sido conduzido até uma sala reservada da companhia, onde já o aguardavam 2 representantes da holding, que agora comandava as decisões da empresa. Senhor Alberto, disse uma das representantes com firmeza, diante do ocorrido e da gravidade da conduta discriminatória, relatada, que já está sendo analisada por nosso setor jurídico, sua permanência na companhia está encerrada com efeito imediato. Ele tentou se justificar. Mas eu não sabia quem ele era. Ninguém sabia. A resposta veio com frieza. E é justamente esse o problema. O senhor não precisaria saber quem ele era. Bastava tratá-lo como qualquer outro passageiro, com respeito. Não houve discussão. O gerente retirou seu crachá, entregou o celular da empresa e saiu da sala, com o peso de uma reputação manchada. A funcionária da recepção, que também havia tratado Marcelo com descaso, foi imediatamente suspensa e sua conduta colocada sob análise formal. Horas depois, a própria companhia soltou uma nota pública nas redes sociais. A empresa lamenta profundamente o ocorrido com o empresário Marcelo Santana e reforça seu compromisso com a diversidade, o respeito e a ética no atendimento a todos os seus clientes, independentemente de aparência, origem ou classe social. As providências cabíveis já estão sendo tomadas. A repercussão foi instantânea. O nome de Marcelo ficou entre os mais comentados no país, mas ele não respondeu nada. Não havia post nem desabafo. A resposta dele já tinha sido dada com elegância, postura e verdade. No dia seguinte, ao chegar à sede da holding, Marcelo foi recebido de pé por todos os diretores. Um dos novos executivos, visivelmente emocionado, disse: Eu vi o vídeo, Marcelo. Se fosse comigo, eu teria perdido a cabeça. Mas você mostrou ao Brasil como se vence com dignidade. Marcelo apenas sorriu. A vitória mais poderosa é aquela que ensina. E eu não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui para mudar esse sistema. Nem sempre Marcelo viajou de avião. Na verdade, durante boa parte da vida, ele mal tinha dinheiro para o ônibus. Nascido na periferia de Belo Horizonte, filho de uma diarista e de um pedreiro, ele cresceu em um barraco de madeira, em uma rua de terra batida. Não faltava amor em casa, mas faltava quase tudo o resto. Comida, acesso, oportunidade. Aos 14 anos, Marcelo começou a trabalhar como ajudante de padaria. Dormia pouco, estudava com sono e trabalhava com fome, mas nunca reclamava. A gente só vence se continuar andando, mesmo quando parece que não vai dar, dizia a mãe, enquanto costurava roupas de vizinhos à noite para ganhar um extra. Aos 18, virou entregador de encomendas. Era o cara da mochila nas costas e da bicicleta velha, pedalando sob o sol e sob a chuva, mas sempre com o olhar firme. Aquele mesmo que carregava anos depois, de terno simples, ao ser barrado na primeira classe. Um dia, durante uma entrega, conheceu um engenheiro que o tratou com respeito. Foi ele quem, depois de uma conversa rápida, perguntou: Você já pensou em estudar tecnologia? Você tem raciocínio rápido. Isso pode mudar sua vida. Marcelo riu na hora. Estudar? Mal tinha terminado o ensino médio. Mas aquelas palavras ficaram na cabeça.
Pouco tempo depois, ele começou a buscar vídeos sobre programação no celular de um amigo. Depois conseguiu uma bolsa em um curso técnico. Virou noites estudando, errando códigos, chorando de frustração, mas não parava. A cada passo, uma porta se abria. Não porque alguém o puxava, mas porque ele arrombava com esforço, suor e disciplina. Aos 26 anos, abriu sua primeira startup com 2 amigos da comunidade. No começo, dormiam na sede da empresa, comiam miojo e dividiam uma internet lenta. Mas a ideia era boa e, com o tempo, investidores começaram a notar. Aos 35, já era CEO de uma empresa avaliada em milhões. Aos 40, se tornou sócio majoritário de uma holding internacional. E aos 42, foi impedido de embarcar na primeira classe por parecer fora do padrão. Esse era o homem que haviam subestimado. E foi por tudo isso, por cada noite mal dormida, por cada humilhação silenciosa, por cada vez que disseram, isso não é para você, que Marcelo não precisou levantar a voz, porque cada passo dele até ali já tinha gritado o suficiente. O avião decolou suavemente, atravessando as nuvens como se a própria vida de Marcelo estivesse subindo com ele. Ali, na primeira classe, ninguém mais o olhava com desconfiança. Agora, o silêncio era de respeito, de reconhecimento. Mas Marcelo não precisava da aprovação de ninguém. Ele não construiu sua história para impressionar. Construiu porque sabia que se não fosse forte, não sobraria lugar para ele. No fundo, não era sobre andar de primeira classe. Era sobre ser tratado com a dignidade que qualquer ser humano merece, esteja ele vestindo terno ou uniforme, gravata ou chinelo. O que Marcelo viveu naquele aeroporto não foi um caso isolado. Foi o retrato diário do preconceito que muitos brasileiros enfrentam calados, seja pela cor, pela origem, pela roupa que vestem ou pela forma como falam. Mas também foi um retrato de resistência, de inteligência emocional e, acima de tudo, de justiça sendo feita sem precisar perder a essência. No dia seguinte, a história de Marcelo virou notícia em todo o país, mas ele não deu entrevistas, não quis aparecer. Preferiu seguir fazendo o que sempre fez, trabalhar, crescer e abrir caminhos para quem vem depois. E antes de sair do avião, ao ser cumprimentado novamente pelo comissário, ele apenas respondeu, nunca subestime alguém pela aparência. Às vezes, quem você ignora hoje é quem vai assinar o seu desligamento amanhã. E você, já foi julgado pela sua aparência ou origem? Conte nos comentários a sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e transformadoras como essa.